Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre trigonometria, uma área bem importante dentro da matemática que está presente em todos os vestibulares, seja Enem, vestibulares seriados, concursos militares. Então, é uma área bem importante. Eu vou mostrar para vocês nessa aula de hoje essa parte introdutória e a parte mais recorrente nesses vestibulares, ok? Então, vamos iniciar a aula. Então, galera, quando falamos em trigonometria, perceba que a palavra trigonometria é uma palavra formada por as duas uniões aqui, de trígono e de metria. É fácil da gente analisar. Trígono a gente lembra rapidamente de triângulos e metria lembramos de medidas. Então, trigonometria é a parte da matemática que relaciona medidas entre triângulos, beleza? E um triângulo a gente sabe, um triângulo é uma figura geométrica formada por três lados e três ângulos, obviamente, triângulo, certo? Eu trouxe aqui nessa aula, nós vamos falar sobre um caso particular, que é a trigonometria dentro do triângulo retângulo, certo? Na próxima aula vamos falar de trigonometria em triângulos quaisquer e futuramente falaremos sobre a trigonometria dentro do círculo trigonométrico. Então, primeiramente, o que seria um triângulo? Uma figura formada por três lados e três ângulos. Vou chamar esses ângulos aqui, esse ângulo aqui, ó. Vou chamar aqui de um ângulo alfa. Vou chamar esse outro ângulo aqui em cima de um ângulo beta, certo? Vou até apagar, vou só colocar aqui o ângulo beta, esse ângulo aqui em cima. Esse daqui chamarei de um ângulo alfa. E esse terceiro ângulo aqui, que é esse que tem um pontozinho, é um ângulo reto aqui, eu vou chamar de um ângulo gama, certo? Alfa, beta e gama. Uma coisa que a gente já sabe é o seguinte, que se eu somar o ângulo alfa, se eu somar aqui o ângulo alfa, mais o ângulo beta, mais o ângulo gama, obrigatoriamente, isso daqui vai nos dar um total de 180 graus. É uma propriedadezinha básica aí. O somatório dos ângulos internos de qualquer triângulo vai dar sempre 180 graus. Não é isso? Então, aqui dá 180 graus a soma desses três ângulos. Em um triângulo retângulo, o lado maior, sempre aquele lado que fica em frente ao ângulo reto, que esse ângulo gama aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui vale 90 graus, certo? Sempre o lado que fica em frente ao ângulo de 90 graus, a gente chama de ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Então, aqui será a hipotenusa que fica em frente a esse ângulo de 90 graus. Os outros dois lados do triângulo são chamados de catetos. Aí, em comparação ao ângulo que estamos analisando, que pode ser aqui o ângulo alfa ou o ângulo beta, esse cateto pode ser oposto ao ângulo ou pode ser um cateto adjacente. Eu vou mostrar isso para vocês em problemas. Mas primeira coisa que temos que lembrar, em um triângulo retângulo, o lado, o maior lado desse triângulo retângulo, que é, consequentemente, o que fica em frente ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa e os dois lados são catetos. O somatório dos ângulos internos de qualquer triângulo, quando eu somar os três ângulos, vai ter que resultar em 180 graus. Isso é importante, a gente vai usar isso na resolução de questões. Beleza? Das primeiras coisas que podemos tirar do triângulo retângulo é o famoso teorema de Pitágoras. Esse teorema de Pitágoras ele nos traz várias contribuições dentro de um triângulo retângulo. A primeira classificação e a primeira ideia que a gente tem que tirar daqui, nessa aula, vai ser uma aula mais rápida. Eu não vou demonstrar, em aulas futuras podemos fazer a demonstração do que eu vou mostrar aqui, mas o teorema de Pitágoras, Pitágoras percebeu o seguinte, que se eu pegar o maior lado do triângulo retângulo, essa hipotenusa eu vou chamar aqui de lado A. Os dois catetos, eu vou chamar esse cateto de lado B e esse de lado C. Se eu pegar o maior lado que é a hipotenusa A e eu elevar ao quadrado, eu fizer A ao quadrado, e eu fizer a mesma coisa para os dois catetos, o cateto B elevar ao quadrado e o cateto C elevar ao quadrado, eu somando o quadrado dos dois catetos vai ser igual à soma do quadrado da hipotenusa. Isso é o famoso teorema de Pitágoras. De forma bem simples, ele diz isso, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado do lado maior de um triângulo retângulo, é igual à soma do quadrado dos dois lados menores, que são os catetos. Então, a gente pode dizer que A ao quadrado,
que é a hipotenusa, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso é extremamente importante na resolução de questões, que nós vamos ver isso na sequência. Então, sempre que eu tiver um triângulo retângulo, que eu conhecer dois dos seus lados, o terceiro lado é possível encontrar por meio do teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, que é o lado maior, é igual à soma do quadrado dos catetos, que são os dois lados menores. B e C tanto faz, quem é o B e quem é o C, eu posso inverter a ordem que dá o mesmo resultado. Outra coisa importante que precisamos saber é, dentro de um triângulo retângulo, os ângulos, um dos ângulos obrigatoriamente será 90 graus. Os outros ângulos vão ter valores menores que 90 graus. Então, por exemplo, um aqui poderia ser 30, digamos que o alfa seria 30, o beta teria que ser 60. Ou se eu inverter, se o alfa fosse 60, o beta, consequentemente, aqui tinha que ser 30, porque quando eu somar todos tem que dar 180 graus. Se o beta fosse 45, por exemplo, o alfa teria que ser um total de 45 graus. E assim por diante. Então, o que é que eu estou querendo mostrar? Esses ângulos vão ser sempre, esses ângulos dentro de um triângulo retângulo serão sempre menores que 90 graus. E aí tem três ângulos extremamente importantes que são os mais recorrentes em questões, que são chamados de ângulos notáveis, que é o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Para eles, nós temos razões trigonométricas, que é a razão seno, cosseno e tangente, e cada um desses ângulos tem valores tabelados. E como esses ângulos são ângulos notáveis, ângulos muito frequentes em questões, esses ângulos de 30, 45 e 60 graus, é importante a gente saber memorizar o valor dessas razões. Por exemplo, o seno de 30 graus, ele vale sempre 1 meio, 1 sobre 2. O seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 vale 1 sobre 2, 1 meio. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 vale 1 e a tangente de 60 vale raiz de 3. Esses valores, essa tabelinha de ângulos notáveis, você precisa saber memorizado. Isso é bem importante. Quando em questões cai outro ângulo que seja diferente e distinto desses três aqui, a questão ela fornece o valor desses ângulos. Mas quando cair esses ângulos, é considerado que você já sabe. Então é importante saber. Certo? E o que seriam essas razões trigonométricas? As razões trigonométricas são três, galera. Primeiro, temos a razão seno. A gente representa simplesmente por sen, S-E-N. O seno, galera, é simplesmente a gente dividir o cateto oposto de um ângulo. Dividir o cateto oposto de um ângulo por a sua hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso é o seno. Eu vou mostrar em exemplos. O cosseno de um ângulo, representamos o cosseno simplesmente por abreviatura COS. O cosseno é você dividir o cateto adjacente de um ângulo, cateto adjacente de um ângulo, dividir por a sua hipotenusa. Vou mostrar para vocês isso aqui, como que a gente identifica quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. E a hipotenusa a gente já sabe. E por fim, a tangente de um ângulo, representando simplesmente pelo T e o G, a tangente de um ângulo é simplesmente encontrada a gente dividindo o cateto oposto, aquele ângulo analisado, a gente divide o cateto oposto àquele ângulo analisado, pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas são as três razões trigonométricas que você tem que guardar no coração e não esquecer de forma alguma. Seno, cosseno e tangente. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para você identificar. Imagina que o ângulo que eu vou analisar é esse ângulo alfa aqui, ó. Esse ângulo alfa, certo? Aí digamos que eu quero encontrar aqui, ó, veja só. Digamos que eu quero encontrar aqui o seno de alfa. O seno do ângulo alfa, galera, seria o quê? É eu pegar o cateto oposto ao ângulo alfa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Oposto, galera, é quem fica em frente. Quem fica em frente ao ângulo alfa seria o lado B. Então, seria eu pegar o lado B e dividir pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado maior, quem fica em frente ao ângulo reto, que esse caso é A. Então, o seno de um ângulo alfa seria dividir o lado B pelo lado A. Seria o seno desse ângulo alfa aqui, certo? Bem tranquilo aí. Se eu fosse encontrar aqui, no caso, o cosseno do ângulo alfa,
Eu dividi. Quem é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o cateto que está ao lado. O que está ao lado do ângulo alfa, que toca o ângulo alfa, é o lado C. Então, seria eu dividir o lado C pela hipotenusa, que é A. C dividido por A seria o cosseno desse ângulo alfa, certo? E, por fim, quem que seria a tangente nesse exemplo aqui? Quem seria a tangente de alfa? A tangente é dividir um cateto pelo outro. Você divide o cateto oposto, que é quem fica em frente, ou oposto, fica do outro lado, então seria aqui o B. Eu iria dividir o B pelo cateto adjacente, que seria o C. Então, claro que nas questões vão vir números, vão vir valores para cada lado de um triângulo, mas é importante você lembrar disso. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso você nunca pode esquecer. Quando que eu vou aplicar isso daqui? Quando o problema me fornecer um lado de um triângulo e um ângulo. Aí eu utilizo uma dessas razões, eu vou mostrar como identificar esses problemas. Quando fornecer dois lados, simplesmente você já vai para Pitágoras. Aplica lá o teorema de Pitágoras. Vamos ver isso na prática, que é bem mais fácil da gente entender, certo? Primeira questão nos diz o seguinte: encontre o valor de x nos triângulos abaixo. Letra A. Veja que eu tenho um triângulo aqui, certo? Eu tenho os três ângulos aqui. Esse primeiro ângulo está chamando de ângulo x, o outro 80 graus e o outro 70 graus. Como que eu vou encontrar o valor de x? É bem simples. Se eu somar esse ângulo x mais o 80 graus mais o 70 graus, x mais o 80 graus mais os 70 graus, eu sei que o somatório desses três tem que me dar 180 graus, que é a definição de qualquer triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai resultar em 180 graus. Aqui é só você responder, ó. Eu vou deixar só o x desse lado. Eu tenho aqui o 180 do outro lado. 80 mais 70 vai dar, galera, 150. Só que para eu passar para o lado direito da igualdade, tem que passar negativo. Então, passa menos 150. Logo, eu tenho que o x nesse caso seria 180 menos 150. O x nesse caso tem que valer 30 graus. Então, o x nesse caso seria 30 graus. Então, a questãozinha é bem simples. Esse tipo de questão você consegue responder dessa forma. Beleza? Deixa eu só colocar aqui para ficar mais bonitinho. X seria igual, nesse caso aqui, a 30 graus. É uma questão só aplicando aquela definição lá, que o somatório dos três ângulos tem que dar 180 graus. Então, se eu tenho 2, o terceiro é só somar que eu encontro. A outra questão, mesmo raciocínio. Em vez dele dar o número, ele deu em forma de equação. Um ângulo valendo 2x mais 20, o outro valendo 4x mais 40 e o outro 6x mais 60. Como é que eu descubro? Se eu somar os três, tem que dar 180 graus. Então, eu vou pegar o primeiro aqui, ó, 2x mais 20. Vou somar com o outro, ó, 4x mais 40. E vou somar com o outro, que é 6x mais 60. A soma de tudo tem que resultar em 180 graus. Somando, eu vou somar tudo que for x. Ó. 2x mais 4x são 6x. 6x mais 6x vai dar um total de 12x. Somando os números, 20 mais 40 são 60. 60 mais 60 são 120. Então, 12x mais 120 tem que ser igual, nesse caso aqui, a 180 graus. Aquele que é que você desculpa o valor de x. Eu vou deixar só o que for x desse lado. É a equaçãozinha do primeiro grau. 2x será igual a 180. O 120 está positivo, tem que passar para o outro lado negativo. Nós temos que 12x será 180 menos 120, dá um total de 60. Isolando o x, vocês já sabem fazer isso, x será igual a 60. O valor que estava multiplicando eu devo passar dividindo, 12 passa dividindo. Então, x será igual, só você fazer a divisão. 60 dividido por 12, você sabe simplesmente que vai dar 5. Então, x nesse problema aqui vale 5 graus. Ele não pergunta, mas digamos que ele perguntasse quanto que seria o valor de cada ângulo. Era só a gente substituir. Nesse exemplo aqui, ó. Se o x for 5, aqui seria 2 vezes 5 mais 20. Que nesse caso, ó, eu vou fazer direto. 2 vezes 5 são 10, 10 mais 20, esse ângulo iria valer 30 graus.
Nesse, ó, o x sendo 5, 4 vezes 5 seria 20. 20 mais 40, esse ângulo aqui iria valer 60 graus. Aqui, ó, 6 vezes 5 são 30. 30 mais 60 iria valer, neste caso aqui, 90 graus. Só para você olhar, se você somar 60 mais 30, 90, 90 mais 90, 180. Então, quando tiver questões desse tipo, é só você saber que a soma dos três ângulos vai nos dar um total de 180 graus. Beleza até aí? Vamos lá, vamos lá. Dúvidas, deixa nos comentários. Não esquece de dar o like aí. Questãozinha aqui fala o seguinte, ó. Vamos lá, vamos para a questão. Uma piscina retangular mede 24 metros de comprimentos por 18 metros de largura. Nadando na diagonal dessa piscina, um atleta consegue nadar ida e volta. É importante isso aqui, ó. Ida e volta em um total de. Aí tem as medidas aqui. Eu já fiz aqui o desenho da piscina. A piscina teria essas dimensões, ó. 24 metros de comprimento, 18 de largura. A diagonal é você pegar um dos cantos aqui, um dos vértices, e ligar ao outro. Digamos que ele foi e voltou. No caso, ir de volta. Após ir e voltar, quantos metros o cara terá nadado? Se você observar, galera, tirando aqui a diagonal e os lados, fechando aqui, eu formo um triângulo retângulo, ó, onde esse lado X está em frente ao ângulo reto. O lado X é exatamente nossa hipotenusa. E o lado 18 e o 24 são os catetos. Então, se eu conheço dois lados de um triângulo, sendo esse um triângulo retângulo, e eu quero descobrir o terceiro ângulo, eu só aplico o teorema de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa, no caso A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. O A, nesse caso, é o x, certo? O A, nesse caso aqui, seria simplesmente o x. O B, a gente pode dizer que é o 18, que seria um dos catetos. E o C, a gente pode dizer que é o 24. Lembrando, que tanto faz quem é o B e quem é o C. Se eu disser que o B é 24 e que o C é 18, tanto faz. Agora, a hipotenusa, obrigatoriamente, é quem está em frente ao ângulo reto. Beleza? Então, vamos lá. Vamos só aplicar aqui, ó. O que seria o A? Seria o x. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado será igual. B ao quadrado seria 18. Então, eu coloco 18 ao quadrado mais C ao quadrado, que seria 24. Então, 24 ao quadrado. Lembra que nesse tipo de operação, primeiro a gente responde a potência para depois somar. Então, primeiro, 18 ao quadrado é você fazer 18 vezes 18. O número ao quadrado é ele vezes ele. Lembra disso? 18 vezes 18 dá 324. Mais 24 ao quadrado é você fazer 24 vezes 24. 24 vezes 24 dá 576. Então, a gente tem que x ao quadrado será 576 mais 324, somando os dois, dá um total de 900. Ora, x será igual. Se está potência, vai passar mais ou menos a raiz. Ó. Sempre que a potência passa mais ou menos a raiz. Então, vai passar mais ou menos a raiz de 900. Aqui a gente vai ter que x vai valer... Quanto é a raiz quadrada de 900? Raiz quadrada de 900 é fácil, galera. É 30. 30 vezes 30 é 900. Por que tu só colocou o valor positivo aí, sendo que o senhor disse, o professor disse, que quando está potência, passa mais ou menos a raiz? Porque nesse exemplo aqui, eu estou falando de distância, de dimensão. Não existe dimensão negativa, não existe menos 30 metros de distância. Então, só o valor positivo. Então, aqui a resposta seria 30. Não tem alternativa, olha. Tenha cuidado, ele quer ir de volta. 30 seria para ir. E para voltar seria mais 30. Então, nesse caso aqui, a resposta seria 2 vezes 30. Porque é 30 para ir e 30 para voltar. Então, aqui eu teria que ser 2 vezes 30. E 2 vezes 30 dá um total de 60 metros. 60 metros será a nossa resposta. Gabarito letra D. Então, é uma questão só de aplicação do teorema de Pitágoras. Ok? Próxima questão. Imagine que você está no ponto vermelho indicado na figura a seguir e pretende chegar ao outro lado, ao outro ponto sinalizado com I. Então, o ponto vermelho é aqui, ó. Você está aqui. Ele diz na questão. E ele quer que você chegue aqui onde está sinalizado com I. Supondo que o ângulo formado pelas duas ruas destacadas seja de 90 graus, ó, uma informação importante. Então, esse ângulo aqui formado entre as duas ruas, ó, é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. O ângulo 90 graus geralmente é representado só por essa forma aqui, o pontozinho cercando aqui. Se você não seguisse o caminho tracejado e fosse possível chegar
ao destino através de uma linha reta, quantos quilômetros você percorreria? O que seria a linha reta de onde você está aqui, ó, para o ponto I? A linha reta seria isso. Seria essa distância aqui. Então, como que eu chegaria aqui? Se a gente analisar, ó, eu vou até trazer para cá. Ó, digamos que aqui seria o lado de um lado da rua, certo? Aqui seria o outro. E aqui ficou um pouco torto aqui, desconsidere a coordenação motora, mas imagino que está reto. E aqui seria essa linha reta. Esse lado aqui a gente já sabe que mede 12, ó, que é 12 quilômetros. Esse lado aqui mede 5 quilômetros. E esse lado aqui mede x, que é o valor que eu quero encontrar. Aqui ele diz que é um ângulo de 90 graus. Se você observar, formamos também um triângulo retângulo. O x, nesse caso, é que fica em frente ao ângulo reto, a hipotenusa. É só aplicarmos o teorema de Pitágoras, que nesse caso aqui será x ao quadrado. Lembra, o que é o teorema de Pitágoras? Diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A, b e c são os lados do triângulo de A e hipotenusa. B e C são os catetos. Nesse caso, A aqui é o x. Então, eu vou só substituir. Ó. X ao quadrado será igual. Vou dizer que o B é 12, então vai ficar 12 ao quadrado. E o C é 5, mais 5 ao quadrado. Então, a gente tem que x ao quadrado será igual. 12 ao quadrado é só você fazer 12 vezes 12, que é igual a 144. 5 ao quadrado, a gente faz 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, a gente vai ter que x ao quadrado será igual a 144 mais 25, dá um total de 169. Vou trazer aqui para cima, ó. A gente sabe se está potência, vai passar mais ou menos raiz. Raiz de 169. Pelo mesmo raciocínio da outra questão, eu só vou considerar o valor positivo, até porque é uma distância. Tem questões que eu preciso do valor negativo. Só que nesse caso aqui eu só vou considerar o valor positivo porque é uma distância. Não existe distância negativa. Então será raiz de 169. Raiz quadrada de 169 é 13. Só você pensar, um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169. Então, nesse caso, será igual a 13. Como a distância está em quilômetros, seria, no caso aqui, 13 quilômetros. Que esse quilômetro seria a distância para você sair desse ponto aqui até esse ponto I aqui. A menor distância, no caso aqui, uma linha reta. Ok, outra questão aplicando o teorema de Pitágoras. Próxima questão. Uma escada está encostada na parte superior de um prédio de 50 metros de altura e forma com o solo um ângulo de 60 graus. Determina o comprimento da escada. Essa questão ele não deu o desenho. Muitas das questões ela não dá a figura. Então, quando não dá a figura, eu aconselho você a fazer a figura. Vai ajudar muito na resolução. Primeiro, fala que tem um prédio. Ah, professor, não sei desenhar o prédio. Não tem problema. Desenha um quadrado aí, ó. Também não sei desenhar. Digamos que isso aqui seja o meu prédio. O prédio. Fazer uma janelinha aqui para ficar parecido aí com o prédio. Mas você não precisa fazer isso, é só você fazer o desenho aí, o quadrado, a reta relacionada ao prédio. Então, isso aqui é o meu prédio, certo? Isso aqui é o prédio, aqui é o solo. O prédio ele não está flutuando novamente. O prédio ele tem que estar no solo aqui. Beleza? Primeira informação que ele diz: tem uma escada ao topo do prédio. Então vai ter uma escada aqui, ó. Vamos ver se eu coloco essa escada aqui. Pense numa escada grande, mas beleza, existem umas escadas desse tamanho. Essa escada é reta, viu? É porque a minha coordenação motora para fazer uma linha reta aqui ela é muito fraca, mas dá para entender. Então aqui nós teríamos uma escada. Vou até fazer aqui o tracejadinho para você entender que isso é uma escada. O cara colocou uma escada, hasteou uma escada aqui pegando o topo lá do prédio. Ok. Temos aqui a nossa escada. Obviamente, o prédio está na vertical, então entre o prédio e o solo forma aqui um ângulo de 90 graus. A altura do prédio, ele medindo na questão é 50 metros. Então, essa altura do prédio aqui vale 50 metros. E diz que a escada está encostada na parte superior do prédio e forma com o solo. Então, com o solo, essa parte aqui de baixo, ó, vou até pegar outra cor. Diz que forma com o solo. Vou colocar aqui, ó, um ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Determina o comprimento da escada. Então, ele quer saber aqui o x, que é o comprimento da escada. Eu não sei quem é esse comprimento da escada. Eu vou colocar aqui interrogaçãozinho. Então, ele não deu o problema, mas você pode montar o problema, fazer o problema. A maioria das questões não dão o problema. Então, é interessante você fazer o desenho e montar. Se você observar, galera, a altura do prédio, o solo e a escada formam um triângulo. Forma esse triângulo aqui, ó. Se eu trazer isso ali para cá, vai formar uma figura desse tipo. Observe. Aqui, ó, nós temos o ângulo de 60 graus.
Aqui é o ângulo reto. Aqui vale 50 metros e aqui vale x. Porque como é que eu sei que aqui vale 50 metros? Que aqui é a altura. Aqui está relacionado à altura do prédio, que a questão diz que é 50 metros. O ângulo de 60 graus aqui, ele quer saber a medida da escada x. Galera, se a gente observar esse tipo de questão, sempre você vai responder da seguinte forma. Você vai analisar o ângulo que ele forneceu e o lado que quer descobrir. Como só fornece um lado e um ângulo, então eu vou ter que usar as razões trigonométricas. Se ele fornecesse o valor de dois lados, eu respondia por Pitágoras. Como fornece a medida de um lado apenas e um ângulo, eu vou usar a razão trigonométrica. Agora, observe. O ângulo 60, o 50 em relação a 60, se você observar, está em frente ao ângulo 60. Se está em frente, o 50 em relação a 60 é cateto oposto. Lembra aqui, ó. O 50, nesse caso, seria cateto oposto. CO, cateto oposto. E o x em relação a esse triângulo está em frente ao ângulo reto. Sempre o lado que está em frente ao ângulo reto é o que a gente chama de hipotenusa. Qual a razão que usa cateto oposto e hipotenusa? Você tem que lembrar da relaçãozinha lá, que é seno. Nesse caso aqui, o seno de 60 graus será igual seno de... Como é que eu sei que é o seno? Porque envolveu cateto oposto e hipotenusa. Sempre que envolver cateto oposto e hipotenusa, será seno. E por que 60 graus? Porque é o ângulo da questão, certo? Então, você vai usar essa razão aqui. Então, é só você substituir, ó. Seno de 60 graus será... Quem que é o cateto oposto? Cateto oposto é o valor que eu quero descobrir, é o valor de 50, quem está em frente. Então, será 50. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa mede x. Só substituir os valores que a questão forneceu. Os valores que a questão forneceu, certo? Aí é onde vem a questão. Quanto que vale, galera, o seno de 60 graus? Quanto que vale o seno de 60 graus? Você vai dizer, então, eu não lembro isso daqui. Galera, essa tabelinha aqui, eu vou até voltar para mostrar para vocês, ó. Essa tabelinha aqui é extremamente importante você saber. Você vai ter que saber essa tabelinha, certo? O seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Você precisa saber isso daqui, certo? Existe um macetezinho para você memorizar. Eu não gosto de usar macete, não. Quando você começar a aplicar fazer várias questões, torna-se automático. Então, onde eu tenho 160 graus, eu vou substituir pelo valor dele. 160 graus vale raiz de 3 sobre 2. Isso será igual a 50 sobre x. Só troquei. Onde tinha 160 graus, eu troquei pelo seu valor, que é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aqui, ó, como é a igualdade entre duas razões e a proporção, eu posso fazer aqui o produto dos meios pelos extremos. Então, raiz de 3 vezes x vai dar raiz de 3x. E 2 vezes 50 vai nos dar 100. X, nesse caso, será igual a 100. O raiz de 3 está multiplicando, deve passar aqui, no caso, dividindo. Aqui, galera, vai entrar outra parte extremamente importante que eu preciso mostrar para vocês. Eu vou até colocar aqui ao lado, eu vou colocar de branco. Observação. Toda vez que você estiver fazendo algum problema matemático que encontrar a raiz quadrada no denominador, na parte de baixo de uma fração, você precisa racionalizar. Você precisa racionalizar. E o que seria racionalizar? Racionalizar é você multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Racionalizar é com Z, galera. Desculpa aí. É você multiplicar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo de uma fração pela raiz quadrada. Por exemplo, quando eu tenho aqui 100 sobre raiz de 3, racionalizando ficaria, ó, 100 sobre raiz de 3. Deixa eu só colocar aqui. Ficaria assim, ó, 100 sobre raiz de 3. Eu multiplico tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3. Como assim? Eu multiplico tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3. Dessa forma, certo? E aí, quando eu fizer, ó, 100 vezes raiz de 3, 100 vezes raiz de 3 vai nos dar, ó, 100 raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 seria raiz quadrada de 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Raiz quadrada de 9 vale 3, certo? Então, quando for racionalizar, você multiplica tanto em cima quanto embaixo pelo valor da raiz, certo? E isso vale porque você multiplicar em cima e embaixo. Galera, só um detalhe aqui, desculpa aí.
isso aqui é raiz de 3 sobre 2, certo? Mas beleza. Justamente isso. Eu pensei que eu tinha invertido, mas não, tá certo. Então, você multiplicando em cima e embaixo pela mesma raiz, é como se você estivesse multiplicando por 1. Ó. Por que que eu posso fazer isso? Vamos pegar aqui a figura. Isso daqui, ó. Isso daqui, raiz de 3 sobre raiz de 3, isso aqui vale 1. E você multiplicar uma expressão por 1, você não altera o resultado dele. Por isso que eu posso fazer essa operação, certo? E fazendo isso, eu vou ter 100 vezes a raiz de 3 dá 100 raiz de 3, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Eu tirei a raiz quadrada do denominador. Não é aconselhável ter raiz quadrada no denominador. Algumas questões, galera, ela diz o seguinte. Ela diz, considere raiz quadrada de 3 como sendo raiz quadrada de 3 como sendo 1,4, 1, alguma coisa. Ele diz o valor da raiz. Se a questão não fornecer nada, você pode deixar dessa forma aqui. 100 raiz de 3 sobre 3 metros, certo? Porque a questão, então nesse caso aqui, a resposta aqui, o correto da gente fazer não seria 100 sobre raiz de 3. O correto é x vale 100 raiz de 3 sobre 3. Como as medidas ali estão em metros, então aqui seria metros. Se ele fornecesse quanto era o valor da raiz quadrada de 3, era só você substituir o valor da raiz quadrada de 3 e fazer a conta, certo? Se ele não fornecer nada, você pode deixar dessa forma mesmo. Se ele não fornecer nada, você considera dessa forma mesmo. Geralmente a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7, 1,73, a questão dá 1,7, 1,73. Eu multiplicava o 100 por esse valor e dividia por 3. Mas se ele não fornecer nada, como não forneceu a questão, você pode deixar dessa forma aqui que está correto. Beleza? Então, montei o problema, identifiquei que envolve o cateto oposto ao ângulo de 60 que está analisando e a hipotenusa. Sempre que envolver cateto oposto e hipotenusa, a gente vai usar o seno. Então, substitui o valor do seno de 60 graus. Fiz aqui os meus filhos extremos. Quando tiver raiz quadrada no denominador, você racionaliza e chegamos aqui na resposta. Ok? Outra questãozinha aqui para a gente finalizar a nossa aula. Essa questão diz o seguinte. Na figura abaixo, tem-se o triângulo ABC, cujos ângulos internos têm as medidas indicadas. Certo? O triângulo ABC. Se M é o ponto médio de AB, e AC mede 10 centímetros, qual a medida do segmento AM? Então, ele quer que você descubra essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Vou chamar de X. É o que ele quer encontrar. Não sei. Certo? Mas uma coisa é fato. Ele disse que AC mede 10 centímetros. Então, do A até chegar em C, esse lado aqui mede 10. Vou colocar aqui, ó. Mede 10 centímetros. Certo? E aí, ele me disse que AB, essa distância AB, o ponto de A até M é o ponto médio de A até B, então é a metade. Por exemplo, se A até B fosse 20, de A até M vale 10, vale a metade. Então, o que é que eu preciso saber aqui? Primeira coisa, eu posso encontrar quem que é a minha medida AB. Eu encontrando quem é que vale a medida AB, vou colocar aqui, ó. Geralmente o segmento, botamos o pontozinho aqui em cima, a barrazinha. Eu encontrando quem é a medida AB, eu encontro quem é a medida AM. Porque a medida AM era só eu dividir esse valor por 2, até porque é a metade. Então, como é que eu faço para encontrar a medida AB? Se a gente analisar, o ângulo que eu estou analisando é esse de 30 graus. Ó. A medida AB, esse lado aqui, ele está ao lado do ângulo. Se está ao lado do ângulo, no caso é o que a gente chama de cateto adjacente. Está ao lado do ângulo, a gente chama isso de cateto adjacente. Quem está em frente, ó, se fosse, por exemplo, esse lado aqui chamado de X aqui, seria cateto oposto, a medida CB. Então, quem está ao lado é cateto adjacente. E se a gente analisar, ó, o 10 centímetros está em frente ao ângulo reto. Sempre que está em frente ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, o 10 centímetros, que é o valor que eu conheço, é a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, isso é cosseno. Cosseno de quem? De 30 graus, que é o ângulo analisado na questão. Sempre que envolver cateto adjacente e hipotenusa, será o cosseno. Na outra questão, foi cateto oposto à hipotenusa, que foi o seno. Como é que é? Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Beleza? Então, cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem que é o cosseno de 30 graus? Isso aqui lá da nossa tabelinha. Eu sei que você já aprendeu a tabelinha.
E você sabe que o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Se não lembrar, volta lá no vídeo, certo? Anota essa tabelinha que você precisa aprender. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Que é o cateto adjacente, é quem está em lado. Eu não sei quem está ao lado. Eu não sei quem é. Eu vou ficar chamando isso aqui de medida AB. Vou ficar chamando de medida AB, certo? Quem que é a hipotenusa nesse caso? A hipotenusa mede 10 centímetros. Aqui, galera, pelo mesmo raciocínio da outra, a gente vai fazer aqui o produto dos meios pelos extremos. Popularmente eu chamo de cruz credo. Então, multiplicando, 2 que multiplica a medida AB dá 2AB. Você poderia chamar de x essa medida AB, o valor que você quisesse. 10 que multiplica a raiz de 3 nos dá 10 raiz de 3. Então, o que eu quero encontrar é isso aqui, a medida AB. Medida AB será 10 raiz de 3. O 2 está multiplicando, ele vai passar aqui embaixo dividindo. Trazendo isto aqui para cima, ó, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a medida AB será igual. 10 raiz de 3 dividido por 2, eu posso dividir o 10 por 2. A divisão exata, então vai nos dar 5 raiz de 3 centímetros. Isso é a medida AB, certo? 5 raiz de 3 centímetros. Agora a questão não quer saber quem é a medida B, ela quer saber quem é a medida AM. Então, a medida AM, esse segmento AM, é só você saber que é a mesma coisa que o segmento AB dividido por 2. Por que que é o segmento AB dividido por 2? Porque é a metade. Ele me diz na questão que é o ponto médio. Então, quem que é o segmento AB? Vale 5, acabamos de encontrar. 5 raiz de 3. Então, é só fazer 5 raiz de 3 dividido por 2. Como 5 dividido por 2 não dá a divisão exata, você poderia colocar 2 raiz de 3, mas nesse caso não dá a divisão exata, você pode deixar assim. 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Essa seria a resposta. Da mesma forma que a questão anterior, galera, se ele fornecesse quem era o valor do raiz de 3, você multiplicava o raiz de 3 por 5 e dividia o valor por 2. Como ele não fornece, a questão não fornece, ela quer que você considere a questão dessa forma mesmo, deixe na forma de fração. Então, outra questão que envolvemos as razões trigonométricas, eu encontrei que era esse segmento, e a partir de encontrar que esse segmento, como ele disse que esse valor aqui era o ponto médio, eu dividi isso aqui, ó, chamei isso aqui de x, que era o valor que eu queria encontrar. Se essa medida toda, vamos colocar aqui, ó, se essa medida toda, ela vale 5 raiz de 3, essa medida toda vale 5 raiz de 3. Foi o que a questão forneceu, que nós descobrimos a partir dali. Essa medida aqui é a metade, é 5 raiz de 3 dividido por 2, que nós encontramos, que é isso aqui, certo? Então, é uma questãozinha bem tranquila aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, você pode voltar nas aulas, assiste quantas vezes for necessário. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, compartilha com os colegas, com os amigos que estão se preparando para o Enem, vestibulares aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa o like para fortalecer. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje e valeu!